Essas são as atividades principais de manutenção. Melhoria dos equipamentos. Tudo que diz respeito à melhoria da confiabilidade dos equipamentos, né? O que faz o equipamento ser confiável? O que faz o equipamento parar de quebrar, né? Então, por exemplo, atividades de apoio ao operador, apoio à manutenção autônoma. A manutenção autônoma é o pilar, né, do operador, da pessoa que utiliza o equipamento. E quando você fala apoio, né, não diz respeito só a consertar equipamento, né, diz respeito a capacitar o operador no entendimento do funcionamento do seu equipamento, né, conhecimentos básicos de cada sistema da sua máquina, para que ele faça uma operação segura e perceba qualquer sinal de anomalia, né, no equipamento, vibração, se tem uma temperatura fora do normal, se tem um ruído, né, anormal, se o seu produto está saindo bom, né, porque reflete também, né, na qualidade do produto, se tem algum problema no equipamento. Desenvolvimento de manutenção autônoma, manutenção planejada em etapas, né? Ou seja, eu tenho que fazer o meu departamento de manutenção evoluir, né, começando pela base, estabelecendo bem, né, os 5S, por exemplo, e daí em diante está evoluindo dentro dessas etapas que nós vamos falar logo em seguida, né? Manutenção por melhoria, ou seja, toda atividade de melhoria dentro do departamento de manutenção. Atividades que dizem respeito à confiabilidade e à mantenabilidade. Então, eu tenho que, além de dar um apoio à manutenção autônoma e desenvolver a manutenção planejada em etapas, eu tenho que pensar também em todas as atividades dentro do departamento de manutenção que melhoram as atividades das rotinas de manutenção, né? Prevenção da manutenção. Toda atividade que desenvolve um equipamento que não quebra, né? Então, por exemplo, quando acontece uma quebra, né, eu tenho que estudar por que aquilo aconteceu. Qual foi o motivo que levou a máquina a ter um problema que quebrou, parou, gerou defeito de qualidade? Qual foi esse motivo? E tratar isso, né, através de uma análise de falha, conhecer o problema, revisar os meus planos de manutenção e se eu tive alguma mudança, né, no projeto da máquina, né, na configuração da máquina, essa mudança tem que passar para os novos projetos, para os novos equipamentos, para que os novos equipamentos não tenham o mesmo problema. Então, eu estou prevenindo a manutenção aqui. Manutenção programada, estabeleço aqui meu programa de manutenção, né, que verifica de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer as inspeções, eu tenho que trocar os componentes que se desgastam, né? E é a manutenção baseada no tempo. E a manutenção por diagnóstico, manutenção baseada nas condições, para perceber, né, através de diagnósticos, como é que está, por exemplo, a vibração de um rolamento, a temperatura de um sistema, né? Se eu preciso fazer manutenção, se eu preciso trocar alguma peça, se eu preciso revisar, montar ou desmontar. Então, isso é muito normal, né, na manutenção. E uma outra linha de atividades que a gente vai desenvolver, né, é a melhoria da tecnologia e habilidades de manutenção. E é muito comum a gente perceber, quando a gente implanta o TPM, a gente dá um total apoio à manutenção autônoma. Capacita o operador, né, dá todos os treinamentos, utiliza as lições ponto a ponto para capacitar, para aumentar o conhecimento do operador, né, em sua atividade, mas eu também tenho que melhorar as habilidades, né, de manutenção, conhecimento de novos sistemas que a empresa compra, novos equipamentos. Então, eu tenho também que investir nessa melhoria da tecnologia, né, processos novos, tenho que conhecer técnicas e habilidades de manutenção, né? E isso parece que é brincadeira, mas uma empresa, uma vez, comprou um equipamento caro, um robô, né, para o seu principal produto, a principal linha de produto que eles faziam. E na primeira semana veio lá o técnico que instalou, era uma máquina importada, um robô importado, um robô americano,
instalou o robô e quando o técnico foi embora, foi para um outro país, né, fazer o trabalho dele, essa máquina teve um problema. E não tinha um técnico de manutenção que conseguia resolver o problema. E eles não podiam mexer na máquina também, porque senão podia perder a garantia da máquina. Ou seja, isso tem que ser previsto, né? Como é que eu faço manutenção preventiva no equipamento desse? Quais são os sinais de anomalia que eu tenho? Então, eu tenho que desenvolver habilidades e conhecimentos de manutenção, né, para os novos processos, para os novos equipamentos, e aí sim eu tenho segurança. E nesse caso que eu estou falando, por exemplo, quando veio o técnico lá, e ele veio depois de 15 dias, ele voltou na empresa, ele foi resolver o problema, e era um problema tão simples, mas ninguém na manutenção sabia resolver. Então eu tenho que conhecer, né, todos os sistemas de manutenção. No momento que eu compro a máquina, isso tem que estar muito bem claro, né? Técnicas e habilidades de reparo nos equipamentos, né? Parece brincadeira, a gente fala, pô, mas o cara trabalha na manutenção, né? Ele é técnico de manutenção, mas nem sempre ele tem todas as habilidades necessárias, né, para fazer um reparo. Primeiro porque quando a gente contrata um novo profissional de manutenção, então você anuncia lá nos classificados, aí aparece um monte de gente e você seleciona pelo currículo, pelo conhecimento, pela experiência que a pessoa tem. Às vezes ele tem 10 anos, 15 anos de experiência em manutenção, já fez curso técnico, fez tecnologia, está fazendo engenharia e tal, então conhece muito. Mas quando ele vai trabalhar na empresa, na realidade, tudo ali para ele é novidade. Apesar do profissional de manutenção ter essa é muito difícil para ele conhecer todos os detalhes, aliás, conhecer no detalhe problemas que aquele processo específico tem. Então, muitas vezes, ele não faz o reparo da forma correta. Ele, às vezes, conserta a máquina para fazer funcionar. Mas a falta de alguns cuidados faz com que aquele equipamento volte a ter problemas daqui a 1, 2 ou 3 meses, né? São os problemas crônicos que os equipamentos têm devido a essa falta de conhecimento e habilidade nos reparos dos equipamentos. Técnicas e habilidades de inspeção do equipamento. O que eu não conheço, eu não consigo inspecionar. O que eu não conheço, eu inspeciono o que eu sei, o que eu conheço. Muitas coisas importantes ficam para trás. Então, tenho que desenvolver também essas habilidades. Habilidades e técnicas de diagnóstico de problemas dos equipamentos. É a manutenção preditiva, né? E, além disso, a inovação em tecnologia de manutenção. Esse é um ponto que a gente tem muito é muito interessante, porque a gente que trabalha há muito tempo com TPM, você percebe que as empresas que investem nesse conhecimento, elas desenvolvem muitas técnicas novas de manutenção, né? E começa a perceber, inclusive, quais são os pontos falhos que ela precisa aprender, que ela precisa inovar, né? E desenvolve também novas tecnologias de manutenção, ok?